Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou contar uma parte da minha história. Certa feita, quando eu era mais novo, eu tive um problema. Eu tive um problema na clavícula, de luxação. De vez em quando, a minha clavícula, meu ombro saía fora do lugar. E eu ficava aflito, desanimado. E o médico falou para mim operar por um pino. E eu fiquei sem chão. Mas eu encontrei com um japonês e ele falou para mim fazer musculação que resolveria o meu caso. Eu não tinha dinheiro, mas minha avó, ela pagou, ela pagava, todo mês ela pagava. E eu fui. Daí eu comecei a treinar. E lá dentro da musculação tinha um jovem muito animado. E ele era brincalhão. Ele dançava. Ele requebrava. E eu não acreditava que ele era da igreja. E ele estava na rodinha. E ele falava da igreja dele. Eu falei, não acredito. Ele da igreja? Daí eu entrei no meio e falei, olha, onde fica a sua igreja? Ele falou, é em tal lugar. Posso ir? Daí eu falei, claro, meu amigo. Daí eu fui para a igreja à noite e me perdi no meio do caminho. Mas eu estava muito forte à vontade na igreja. E eu fui na igreja até que eu encontrei a igreja. Então, daí eu gostei de ir na igreja. E ele falou, você vai vir o culto da família. Tá bom, eu vou. Daí eu fui na igreja e me escandalizei, porque um irmão gritou lá, glória a Deus. Eu me escandalizei. E ele colocou na parede e falou, você vai vir também outros dias, não vai? Tá bom, eu vou. Ele chamava Marcel. Daí eu comecei a ir, me envolvi em vários cultos. Quando não tinha na minha igreja, eu ia em outras igrejas. Eu estava muito mergulhado na religião. Mas eu fui batizado. Daí o que aconteceu? Eu me converti em 2002. Eu tinha 18 anos de idade. Me batizei em 2002 e eu estava indo no círculo de oração das irmãs. E antes disso daí, eu estava indo para casa, conversando com Deus, depois do culto. E eu falava com Deus, poxa vida, eu gosto tanto de ir na igreja. Eu precisava de uma igreja menor. Que os irmãos são mais acolhedores, os irmãos são mais unidos. Daí na quarta-feira, uma irmã falou assim para mim que tinha sonhado que eu estava dando aula na escola dominical. E eu senti aquela alegria descendo sobre mim. Eu falei, tá certo, irmã, eu vou lá na sua igreja, que é o mesmo ministério da Assembleia de Deus. Eu fui numa quarta-feira, me perdi também, mas eu encontrei o lugar. Eu encontrei na porta da igreja, uma igrejinha pequena, o irmão Ezequiel. Ele era uma bênção, nossa, era muito bom. Ele era um homem de Deus, fiel a Deus. Daí eu comecei na igreja, também me envolvendo com as coisas de Deus. Eu dava aula, mas eu não estava pronto. Eu não estava pronto para ensinar. Daí entrou uma irmã, a Antônia,
Ela tinha 2 filhinhas, criança, uma bebezinha e uma menininha maior. Daí ela tomou o meu lugar, não por maldade, mas porque ela era mais capacitada. E eu fui cuidar das criancinhas, porque eu estava cuidando dos adolescentes. Daí no final das contas, eu larguei o meu cargo. Daí eu fui para a igreja Deus é Amor. E eu ia de manhã e orava de manhã. Nas 10h30 da manhã, eu ia lá para o centro pregar a palavra de Deus no centro pregar a palavra de Deus. E lá eu pregava o dia inteiro, gritando e cantando, né? Daí eu vou deixar outra parte para outro dia, senão vai ficar muito longo. Fica com Deus, um forte abraço, que esse testemunho venha falar muito no teu coração. Fica com Deus, um beijo no teu coração, amém.